Olá, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Na Mesa Podcast. Hoje estou aqui com meu amigo evangelista Daniel. E aí? Isso aí, né? Tá animado, meu amigo? Animado. Isso. Antes de começar, antes de apresentar o nosso convidado, nós queremos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Essas empresas que têm apoiado esse movimento, têm apoiado Na Mesa Podcast. Pessoas que têm sido grandes influências aí pra gente, né? Nós queremos falar aí do Judaware, né? Tem camisas com propósito de evangelizar, né? Lindas camisas aí no perfil dele, né? Pode entrar lá no Instagram e ver as camisas dele. De ótima qualidade. Também temos aí a Hipólito Figueiredo. Quer falar um pouco sobre ela? É uma advocacia e consultoria jurídica com mais de 5 anos atuando no mercado jurídico. Então, se você precisar, a gente deseja que não precise. Mas se você precisar, procure eles, que com certeza você vai ter um atendimento muito especializado. Isso. Também nós temos a Infotech. Fala um pouco sobre ela pra gente. Infotech, assistência técnica especializada, celular, notebook, tablet. Já é uma empresa aqui referência na cidade de Valença. Então, se você precisar, procure também a Infotech. E se nós desejamos construir, nós precisamos procurar quem, Daniel? WSS Construtoras e Serviços. Mais de 10 anos construindo sonhos, né? É isso aí. Isso. E para você que ama o seu pet, né? Tem lá o seu bichinho e ama cuidar dele, nós também temos um patrocinador, um parceiro aí que tem nos apoiado e nós queremos apresentar para você. Salão de Estética Animal Sara Paiva. Isso aí. Então, se você deseja aí olhar, né, o perfil dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos aí, entre aí no Instagram, procure ali os nossos patrocinadores. No nosso perfil do Instagram tem o perfil de cada um deles. E você também, empresário da região e da cidade que deseja participar desse movimento, ajudar com que a unidade da cidade seja estabelecida, mande um direct pra gente. Nós queremos convidar você a sentar nessa mesa e falar um pouco sobre o nosso projeto e que você tenha a oportunidade de patrocinar esse movimento. Bom, sem mais demoras, vamos falar sobre ele? Vamos falar nosso sobre convidado. Quer apresentar ele? Apresento. Então apresenta ele aí pra gente. A galera já está esperando, foi muito pedido, né? E nós estamos aqui com o pastor Jorge Olímpio. Vamos dar um aplauso aí, galera. Vamos lá, gente. E aí, meus amigos? Um prazer ter você aqui junto conosco. Isso aí. Prazer todo meu. Quero agradecer aí pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse momento. Fiquei impressionado que você falou que muitas pessoas pediram. E fico feliz de estar podendo participar dessa mesa aqui, desse momento com vocês. Isso aí. Espero que seja muito bom. Estou com muita expectativa também. Amém. Pelo nosso papo aí, pela nossa conversa. Beleza, amém. Pastor Jorge Olímpio, nosso grande amigo. Fala um pouco sobre você, né? Onde você nasceu, você é daqui de Valença mesmo, ou vem de outro lugar? Conta um pouco sobre a sua história pra gente. Então, meu nome é Jorge. Talvez muitos não saibam, mas meu nome é Jorge Henrique. Jorge Henrique. Mas eu aproveito aí o Olímpio para dar um peso, né? Dar uma diferença, porque meu nome é Jorge Henrique da Silva Olímpio. Silva não é tão pesado, aí o Olímpio veio para dar uma... tenho 30 anos, sou casado com a Manuela França, minha esposa, e eu nasci aqui em Valença, cresci aqui, minha infância foi toda aqui, tive o privilégio de estar nessa cidade, onde é uma cidade assim, de muitas memórias, muito aconchegante, de muita segurança também, e
Mas o que eu posso falar sobre mim aí? Estou como pastor da Catedral Metodista em Valença há um ano. Exatamente Bem um novo. ano. Fez um ano essa semana. Caramba. Dia 16 de fevereiro de 2025 que eu fui ordenado a pastor. Então, tem um ano que a gente está aí trabalhando na igreja local, com jovens e juvenis, né? Que são adolescentes. E estamos trabalhando lá. Também trabalho numa loja, tenho um trabalho à parte da igreja, onde eu passo ali alguns momentos, eu acho que é o maior momento da minha vida, assim, tempo do dia, passo ali no trabalho, tenho um trabalho à parte, trabalhando com elétrica, apesar de não saber muito sobre elétrica, mas estou ali na parte administrativa e tudo mais, tem sido muito bom. Acho que basicamente. E você, né, como é que a sua infância, você cresceu no meio da igreja, ou você se converteu no meio da caminhada? Como que foi isso? Então, me converti no meio da caminhada. Minha família é majoritariamente católica e minha avó sempre me levou à igreja e tudo mais, me envolvi por um certo tempo em algumas coisas na igreja católica, mas no meio do caminho eu realmente fui encontrado, assim, fui levado à igreja metodista onde eu estou hoje. Sim. Eu tenho um amigo, né, e acho que o Daniel deve conhecer, o Cleiton, que hoje é pastor também. Ele era meu vizinho quando eu morei por um certo tempo ali na avenida, e ele foi meu vizinho e ele começou a me fazer esse convite de ir à igreja. E eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, por aí. E eu fui em alguns cultos, tenho algumas memórias, assim, muito... assim, certas desses dias, assim, de alguns encontros que eu fui, foram realmente muito marcantes. Aceitei a Jesus em um desses encontros, quando a Igreja Metodista fazia os Jovens em Ação. E esses Jovens em Ação era um trabalho social também, um trabalho de evangelismo, tinha todos esses braços assim, tinha teatro, tinha dança, tinha algumas coisas, além de bazar, tinha alguns momentos assim. E em um desses encontros eu fui levado a esse convite de aceitar a Jesus. Na época eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu lembro muito bem assim que estavam me parabenizando no final porque fizeram um convite, eu fui lá na frente, aceitei Jesus e aí na hora falaram: parabéns, você fez uma ótima escolha. E eu fiquei... Que escolha, não tinha muito né? entendimento do que Não tinha entendimento, eu fui no fluxo porque realmente o Cleiton falou assim: vai lá, você quer ir? Vai lá. Aí eu, já que ele falou, vamos lá. E no caminho, aí eu fui, me agradeceram e tudo mais, e ele continuou caminhando comigo, afinal nós éramos amigos, então a gente sempre frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa e tudo mais. Mas eu era muito novo, não tinha conhecimento. E aí ele, por alguma circunstância, ele acabou se mudando de perto da minha casa. Então eu voltei com a minha vida normal, como eu não sabia muito bem sobre a igreja, sobre Cristo e nada do tipo. E aí Deus, assim, muito perfeito em tudo que ele faz, mudou um casal de amigos para do lado da minha casa que eram cristãos também, protestantes, né? E eram da mesma faixa etária que eu, só que eles eram assembleianos. E aí foi na época que eu fui pra Assembleia e participei, fiquei um tempo muito bom. Aí você caminhou um tempo na Assembleia, hein? Caminhei um tempo na Assembleia e foi aonde eu me batizei. Porque na Metodista foi só realmente esse primeiro encontro, assim. Primeiro contato, esse primeiro contato. E aí eu comecei a participar das coisas na Assembleia ali, na rua do Campo do Monte Douro ali, naquela Assembleia ali.
Até hoje é outro, acho que é Ministério do Amor, alguma coisa do tipo, mas antes era outro nome, outro ministério. E aí eu comecei a participar, me envolver com os adolescentes lá, jovens, e participar um pouco de tudo, porque é isso. Na Assembleia a gente acaba sendo levado a fazer Faz um tudo. pouco de tudo, a estar envolvido com isso. E assim, foi um tempo muito bom, onde eu fui discipulado, onde participei desse processo de até o batismo, onde tinha as classes, escola dominical e tudo mais. E foi quando eu comecei a ser... onde Deus começou a me encontrar, assim, onde eu fui tendo as minhas primeiras experiências com Deus, aonde eu percebi que a comunidade era muito importante, sabe? O envolvimento. E como minha família nunca foi um impeditivo para que eu tivesse, minha mãe sempre falava que, olha, se você tá no caminho bom, se você tá realmente mostrando interesse nisso, vai, não vou te impedir de fazer isso. E aí eu comecei a me envolver mais, a estar ali na Assembleia. Eu fiquei, assim, uns bons anos, acho que uns mais de 5 anos na Assembleia, por aí. E nesse meio do caminho, eu novamente voltei a ter mais contato com esse amigo, com o Cleiton, e aí ele fazia células na sua casa, né? Esses grupos pequenos. Sim. E aí ele começou a me convidar, por que você não vai lá qualquer dia e tudo mais? Aí eu comecei a Não foi ir. nem pescar no aquário dos outros, né? Foi trazer de volta. Foi exatamente isso. Por que você não volta pra casa? Foi quase um convite como esse. E aí ele começou a me convidar. Eu já estava um pouco mais velho, assim, né? Quando eu estava na Assembleia, eu acho que eu já estava aí mais para uns 14 anos, 13 por aí. E aí nesse tempo eu cresci ali. E aí chegou eu acho que eu saí da Assembleia, já tava quase nos 18. Caramba. Quase nos 18 anos. Então, eu já tava com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade. E aí, nesse convite que eu comecei a participar, eu comecei a ir nos cultos da rede, que era nessa época, né? Onde tinha uns cultos de jovens. Rede de jovens. Rede de jovens. E aí eu cheguei lá, eu vi uma outra realidade, porque os jovens onde eu estava era um ritmo. E aí, quando eu cheguei lá, era uma outra realidade. Eles muito animados, e aquilo ali me chamou muita atenção na época, né? E aí foi quando eu realmente decidi. Falei, cara, permanecer ali, né? Eu acho que eu vou vir pra cá. Eu tive uma conversa com meu pastor na época, ele entendeu. De eu estar fazendo essa transição, e aí eu comecei esse caminho. E nessa caminhada aí você já participava de algum ministério? Ou começou, né, a participar de algum ministério só depois na Metodista? Como é que foi? Porque assim, hoje você é pastor, mas a gente acredita que você teve outras jornadas ali, até essa caminhada, né? De entender que... Muitas jornadas. Então, como eu falei no início, né? Na Assembleia a gente faz um pouquinho de tudo. Sim. Então, quando eu cheguei, que eu era adolescente, participava de teatro quando precisava, porque sempre tinha uma festividade no campo. Uma vez no ano sempre tinha os jovens, o departamento de jovens vai estar responsável. Então, era aquele momento que a gente se preparava ali, preparava canções, louvores ali, e eu fui participando disso, de teatros, danças ali, coreografias que tinham na época e tudo mais. Depois, no meio do caminho, eu comecei a participar do Ministério de Louvor na Assembleia. Até teve um dia desses lá na igreja mesmo, que eu tava conversando com alguns adolescentes, e eu falei, olha, quando eu comecei a participar, assim, do Ministério de Louvor, eu não participei cantando, mas eu ficava no retroprojetor com aquela transparência e tudo escuro, aquele bloco de luz lá, assim, e aí eu ficava passando, aí eles trocavam, eu tinha que... A galera que nem sabe o que é isso não hoje em sabe, dia, né? E eles ficaram me olhando, tipo assim, quê? Tem que
Tinha que escrever, Retroprojetor, né? Que é isso? E aí eles ficaram me olhando assim, nossa, você fazia isso? Como assim? Isso é um homem de 30 anos só, olha, como é que a tecnologia mudou, né? Rápido, né? Muito rápido. E aí eu participei disso e eu lembro que um momento muito marcante foi quando eu tava ali no retroprojetor, passando a letra, e assim, a presença de Deus invadiu aquele lugar. E eu tava ali, de repente eu fui encontrado pelo Senhor, comecei a chorar ali, fazendo aquele serviço, e de repente a líder do ministério me tirou dali, me entregou o microfone para eu começar a cantar. E assim, eu nem... Não tem ninguém na minha família que faça isso, assim, fazia isso com propriedade e tal. E aí, dali, eu comecei a participar do Ministério de Louvor dentro da Assembleia. Quando eu fui para Metodista, eu meio que falei, caraca, aqui a galera parecia um grande filme, assim, todo mundo... Tinha gente que dançava, teatro, tinha um monte de coisa, e aí eu fiquei... Caraca, o pessoal é muito bom, e aquela coisa toda, e quando eu cheguei, eu fui pra outra coisa que não tinha nada a ver, que eu fui pro Ministério de Dança. Você dançou, né? Dancei por muito tempo mesmo. Acho que eu fiquei... Aí, eu tô há uns 14 anos na Metodista, por aí. Acho que uns 5 anos eu fiquei no Ministério de Dança. Fui líder do Ministério de Dança. E aí foi uma trajetória bem extensa, mas entendi que foi um processo de Deus na minha vida, assim, de cura, de trabalhar algumas coisas, até mesmo trabalhar a liderança em mim, que era uma coisa que eu nem tinha perspectiva, mas no meio do caminho acabou acontecendo. A gente precisa de alguém para liderar aqui, e aí eu comecei a liderar junto com algumas pessoas na época, lá no Ministério de Dança. Não existiam tantos meninos dançando quando eu cheguei, e aí de repente o número foi crescendo, porque eu entrei junto com mais 2, e aí foi aumentando, e aí chegou uma época que tinha assim uns 10, 12 meninos junto, dançando também. Foi uma época muito boa. E Deus foi trabalhando algumas coisas. E aí dentro desse caminho também participei do Ministério de Teatro na igreja, que foi muito legal também. Foi um envolvimento muito legal. Aí também participei de um ministério que nós temos lá com os adolescentes, que é o Ministério de Malabares, que a gente usa aqui como um meio de evangelismo. E aí a gente começou a trazer isso para usar dentro do evangelismo, e uma forma de trabalhar com as crianças e chamar a atenção na rua e tudo mais. Participei É uma ferramenta de chamar a atenção. Isso. É uma ferramenta realmente de evangelismo, até dentro de um projeto que eu participei dentro da Igreja Metodista, um projeto missionário, que eles trabalham com os adolescentes alguns ministérios. E aí tem o Ministério de Música, tem o Ministério de Dança, Teatro, e tem esse Ministério de Malabares, onde eles trabalham essas artes circenses. Onde, quando eles vão pra rua, acabam chamando a atenção, e aí, a partir disso, a gente usa... A gente usa isso como uma ferramenta... Como se fosse a isca na vara. Exatamente. E chama muita atenção das crianças, né? Porque vê aquelas coisas assim, flags e outras coisas, eles jogando pro alto e tudo mais, chama aquela atenção, chama a atenção da criança, chama a atenção da família, e a partir disso, então vira uma forma, uma forma de usar como um evangelismo também. E aí eu participei desse ministério por uma época, virei líder de célula e aí depois de muito tempo eu voltei pro Ministério de Louvor, que assim, participei de tudo isso, e na época meio que eu guardei isso. Deixou quietinho. Deixei isso quieto, trabalhei outras coisas. Deus trabalhou outras coisas no meu coração. Foi realmente uma jornada assim, bem grande. E aí eu comecei a ser líder de célula, onde eu comecei a ter contato ainda mais com pessoas. Foi um lugar onde eu também fui encontrado, nesses pequenos grupos. E eu acredito muito nesses pequenos grupos, o poder que isso tem, né, dentro da comunidade. Até mesmo a nossa igreja é uma igreja
um pouco grande, né? Então acaba você não conseguindo ter intimidade ou contato com todo mundo, mas a partir desse pequeno grupo você cria laços. Ele acaba alcançando bem o povo, né? A gente sempre vê, né? Hoje na nossa comunidade, a gente até usa o nome na mesa, né? E durante um tempo a palavra célula foi muito descriminalizada, né? Foi jogado um pouco pro lado. Banalizado. Assim, e a gente viu que a proximidade, né, do público em uma vida em comunidade muda muito, né? A realidade das pessoas, né? A gente até tem falado muito que se você quer ver um homem ferido com a igreja ser curado, tem que colocar ele no meio da comunidade, né? Tem que fazer ele viver comunidade, que aí isso pode curar ele, né? Não é eu falar que a igreja é boa, mas ele viver em comunidade muda tudo, né? E a célula tem esse poder, né, Daniel? De entender a mesa, né? Até mesmo porque Jesus, quando ele senta ali com os seus discípulos na mesa e ele parte o pão, ele estava partindo o pão não só com aqueles que iriam agradar ele, né? Estava partindo o pão com aquele que iria negar, Sim. com aquele que iria trair. Então a mesa é esse ambiente que nos ensina a viver frustrações, mas também nos ensina a viver em amor. Sim. Então é muito importante esse ambiente. Eu gosto muito desse ambiente, assim, é um ambiente onde a gente vai sendo discipulado realmente, Sim. né? Onde você tá olho no olho e por um tempo a gente percebeu o quanto era necessário, né? Acho que até mesmo o tema desse podcast, né, na mesa e tudo mais, o quanto a gente deixou isso de lado, começou a fazer muita coisa, se envolver com muita coisa, estar trabalhando em muita coisa, e a gente tirou a importância de estar sentado na mesa e se ouvir, né? E estar na mesa faz com que a gente esteja assim, tipo, não existe um menor ou um maior. Tá todo mundo aqui, ó, nivelado, tá todo mundo na mesma altura, e a partir disso eu consigo olhar para aquilo que você carrega, aquilo que você tem, o que Deus está gerando no seu coração, porque às vezes Deus está te gerando algo, um processo, uma estação na sua vida que se assemelha àquilo que eu estou vivendo, se assemelha com a estação da minha vida também, ou eu já passei por algo semelhante, então eu posso te ajudar nisso. E a partir disso a gente vai comendo do cordeiro junto, e a gente vai se alimentando disso, de coisas, das partes boas do cordeiro, mas também das partes que a gente vai precisar mastigar, ruminar, coisas amargas também que a gente vai precisar engolir e que vai ser necessário para esse processo, esse amadurecimento. Acredito também que os grupos pequenos também fazem com que a gente amadureça, né? A gente não viva imaturo, sabe? Que vai exigir de você crescer. Mano, você precisa crescer, você precisa desenvolver, você não pode continuar ano após ano caminhando da mesma forma. Precisa te esticar isso precisa te puxar, né? E a maturidade, esse crescimento, a célula vai te forjar isso, né? O ferro afiando o ferro, e a gente vai sendo trabalhado. Então, e Jorge, dentro dessa caminhada toda, né, de líder de célula, líder de dança, canta, pula, faz malabares, faz tudo, meu Deus. Tocou bateria também? Não, pelo menos. Mas eu tenho quase, não é possível. Mais um plot, eu tentei. É isso que eu ia falar. Então você tá eu nunca toquei, mas eu tentei também. Então tá bom. Eu tentei. Ali na Assembleia eu tive algumas aulas de bateria. Até falaram, olha, você tem capacidade, mas eu acabei no meio do caminho, vou deixar para outro, né? E hoje você pastoreia os adolescentes, jovens, né, na sua igreja. Como é que foi essa caminhada, né? Hoje você falou que tem 1 ano aí como pastor, né, na Metodista. Como é que foi essa caminhada, essa jornada até chegar a ser pastor, e o que você vê hoje como desafio, né? Porque você é jovem, né, assim como nós somos jovens, né?
Homem jovem, né? Cabelo branco, Algumas dores, mas sim, continua jovem. começa a instalar algumas coisas. É, isso aí. Mas o que você vê, né, dentro dessa... Na sua percepção enquanto pastor, ainda que seja numa igreja grande, porque eu acho que ser pastor no primeiro ano não muda muito ser numa igreja grande ou pequena, acho que isso aí vai mudar talvez algumas... você vai ter algumas coisinhas ali mais fáceis, né? Mas a correria, né? A demanda, o aprender a pastorear, ele vai vir ali no dia a dia, né? O que você vê como um desafio para você e também como que nasceu, né? Você quis ser pastor, ou você entendeu que era um chamado de Deus, ou alguém te apontou isso, te mostrou como é que foi isso aí? Foi um processo longo. Nessa minha chegada na Metodista, eu comecei a me envolver, né? Como eu falei, em lideranças e tudo mais. Não me enxergava dessa forma, estando liderando ou apontando o caminho para as pessoas, mas fui levado por Deus nesse processo. E durante o caminho, eu fui recebendo algumas palavras de Deus nesse sentido sobre essa vocação, sobre esse chamado pastoral, né? Confesso que no início foi difícil, assim, aceitar. Quando estava mais latente isso foi quando eu estava finalizando o ensino médio na escola e tendo que decidir aí qual era o próximo passo, né? E é um momento desafiador, né? E as pessoas na minha turma, na minha escola, eles já estavam totalmente direcionados. Não, eu vou ser médico, vou fazer medicina, já estou fazendo cursinho para poder passar, fazendo vários vestibulares e tudo mais. E eu olhava para todos os lados e eu não me via encaixado em nada. Ainda que eu tivesse alguns desejos e falava, nossa, eu gosto disso, acho isso daqui interessante, acho arquitetura interessante, engenharia, essa parte de administração, coisas que eu sempre gostei um pouco de matemática, essa parte assim, de exatas, e falei, vou para esse lado, porque se eu for pro outro lado, lascou. Já era para mim. E aí, mas ao mesmo tempo, eu não me encaixava naquilo ali, e foi um processo, foi um caminho onde Deus começou a enfatizar ainda mais sobre a vocação, sobre o chamado pastoral. Relutei, confesso que eu tive, por um processo, tive alguns medos, alguns temores, assim, de Deus, será que é isso mesmo? Será que faz sentido para mim isso? Eu não me vejo nesse lugar. E nesse processo Deus foi reafirmando através de algumas palavras e também através da própria comunidade, onde as pessoas começaram a falar, poxa, pastor, e eu ficava, tô fora, não quero, não. Problema pra outro. Não, gente, que isso? E aí vinha um outro, ô pastorzinho, e aí é sempre assim, né? Antes de começar, o apelido acaba virando esse, pastor. Mas eu não me via, mas Deus já havia me colocado nesse encargo, assim. E a comunidade já estava te empurrando para esse lugar também. A comunidade já estava me empurrando. Mas é forte, né? Necessário, né? E eu até converso muito com jovens sobre isso, que eu acho que uma das evidências disso é a confirmação da comunidade. A comunidade atestar isso, testificar isso de... Cara, você tem esse chamado, eu honro esse chamado, eu acredito nesse chamado, então eu vou te dar recursos para que você viva isso. Eu vejo que você é um grande missionário, então você vai, e eu acredito nisso, então eu vou te enviar. Então, a comunidade precisa ser uma dessas evidências para esse chamado, para essa vocação pastoral. Eu acredito muito nisso. Porque
ela que no final vai Sim. te conduzir para isso. Sim. E dentro do processo da igreja metodista mesmo, acaba que a igreja que precisa passar por um concílio onde a igreja vai aprovar. Então, se a igreja não aprovar isso, Sim. se ela não acreditar nisso, se ela não confirmar, ver isso, ela vai falar, não acho que faça sentido a gente enviar essa pessoa, porque ela não tem essa vocação. Então, a igreja tem esse poder de... Não, a gente confirma isso que ele está falando. Porque, por mais que o chamado seja muito pessoal, onde não tem como eu contrariar aquilo que Deus está falando para você. Se você tá ouvindo a voz de Deus... Mas existem algumas evidências para que isso seja confirmado e reafirmado, né? Então, eu acredito muito nisso. A comunidade testificar essa verdade. E aí, a igreja... A igreja foi afirmando isso no meio dos jovens. Eu fui tendo essa certeza desse chamado. E aí foi quando eu conversei com o meu pastor. E, pastor, eu quero ir para o seminário. Meu primeiro pastor falou, olha, vamos segurar um pouco. E na época eu fiquei, cara, como assim? Agora que eu aceitei mesmo? Ele falou, não, vamos dar uma acalmada. Aí eu... Não é possível, é isso, Deus está me chamando. E aí fizeram com que eu passasse por um momento de amadurecimento. Entendi. Onde eu ainda realmente era imaturo para poder digerir certas coisas onde o processo do seminário ia me levar. Então eu fui digerindo o tempo. E aí, num outro momento, se passar de um tempo, eu conversei com já era um outro pastor, que é o pastor atual, que é o pastor Luiz, que está lá com a gente. E aí eu conversei com ele, olha, eu confirmo isso e tudo mais, e vamos passar por esse processo. Mas dentro disso, uma coisa foi muito importante para mim, foi quando eu tive uma conversa com uma conhecida, uma amiga minha, onde eu queria assim, não quero mais isso não é para mim. Acho que o chamado pastoral não é para mim. E aí ela falou assim, olha a sua volta. Já existem pessoas sendo pastoreadas por você, só você que não tá percebendo isso. A ordenação, o pastor orar por você é só o cargo, é o título sendo te dado. A gente sempre fala que o título ele precisa vir depois da função, né? Eu pastoreio primeiro, depois o nome pastor agrega no meu nome, mas se o título vem antes da função é muito pesado, cara. Exato. A gente acaba matando a igreja e automaticamente se matando também, né? É verdade, se sufocando, né? E ela trouxe essa visão pra mim. Cara, olha, abre o seu olhar, porque na sua volta já existe um rebanho sendo cuidado por você. Já existe algumas pessoas te seguindo. Então, se você abandona essa vocação, esse encargo, essa responsabilidade que Deus já te deu, já existem pessoas te seguindo. O título é só para que os homens te reconheçam. Mas aquilo que os céus já declararam sobre a sua vida já foi dado por Deus. E aí, aquilo ali virou a chave na minha mente, onde a partir dali, eu falei, não, eu vou aceitar esse processo, vou aceitar isso. E aí eu fui caminhando, fiz 6 anos aí desse processo, 4 anos de seminário, 2 anos que é meio que um programa de orientação vocacional onde a igreja tem. E fui participando desse processo um pouco mais burocrático, né? Assim, da igreja. Mas que foi essencial, assim, para mim. E acho que o maior desafio que eu encontrei, assim, nesse caminho, tanto eu mesmo, né, de lutar contra mim mesmo, assim, e ser trabalhado dentro de mim, e de aceitar mesmo isso, e de me ver nessa posição, que é realmente uma responsabilidade muito grande de pastorear o rebanho de Cristo.
pastorear o rebanho de Deus, cuidar da noiva, sabe? E estar nesse lugar requer muita responsabilidade, onde eu vejo que, infelizmente, a vocação pastoral às vezes está sendo banalizada por, infelizmente, alguns homens de Deus deixarem com que isso seja questionado, né? As referências que às vezes a gente colocou ali em evidência fizeram com que elas caíssem, o poder e tudo mais, e aí essa visão do eu não vou confiar mais no pastor. Aquilo que eu conversei com ele foi colocado, aberto para todo mundo, ou foi usado no púlpito, e aí fez com que as pessoas não acreditassem mais na visão pastoral e no encargo pastoral, na vocação pastoral. Então, acho que esse desafio de estar nesse lugar, de cuidar da noiva, embelezar a noiva, que é esse convite de Deus para nós, como sacerdotes, e aí vai além do chamado pastoral, né? Vai para a igreja inteira, vai para o corpo de Cristo. É um desafio, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer isso. Trazer esse olhar de que existem pastores em igrejas locais, sejam igrejas pequenas ou grandes, existem pastores de responsabilidade, existem pastores que amam a igreja, que amam Cristo, que é pastoreado pelo pastor, o pastor dos pastores, e que não caminha sozinho, que não anda sozinho, que não vive um voo solo, mas que entende que eu estar junto com vocês aqui vai me edificar, onde por mais que nós sejamos de igrejas diferentes, as placas não vão fazer com que a gente caminhe junto, porque é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E Paulo é muito certeiro quando ele fala isso, sabe? De que a gente está caminhando na mesma visão, na unidade do corpo. Então, o meu chamado pastoral não pode fazer com que eu caminhe sozinho. Eu preciso ter alguém que vai, quando eu ver que eu tô talvez escorregando, tanto você, Daniel, vai falar: pastor, vamos junto, você não tá sozinho. Pastor Wendel, vamos junto, assim, eu tô vendo, vamos, eu te dou força, você me dá força, a gente vai caminhar. Então, um desafio. Desculpa até te cortar, Não, pastor, mas eu acho que isso é até importante da gente falar para quem está nos assistindo, porque vocês que estão nos assistindo, igreja não se resume a esses escândalos, a tudo isso que nós temos visto. Nós temos uma identidade, nós somos filhos. Isso. O inimigo tem trabalhado para distorcer isso, porque muitos entram na igreja buscando no pastor o quê? Um pai. E aí nós temos visto pastores caindo, pastores se envolvendo em escândalos para distorcer a nossa visão de que nós somos filhos de Deus, filhos de um Pai perfeito, imutável. Nós somos também o que? Noiva. E é por isso que nós temos visto a identidade de pastores, de homens de Deus, sendo distorcido, caindo em adultério, em escândalos sexuais, para distorcer a nossa identidade como noiva. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e que nós somos noiva de Cristo. E igreja não se resume ao que nós temos visto na internet. Então nós precisamos entender isso, que é muito importante, o que o pastor Jorge falou. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, para que nós possamos seguir a nossa caminhada entendendo essa identidade. E até entender que no meio de um mundo onde existe muitos falsos, existem aqueles que são verdadeiros, né?
E esses verdadeiros não podem ser excluídos, né? Porque eles é que vão fazer a diferença, né? Eles que vão alcançar, vão abraçar o jovem, vão alcançar a senhora, o senhor, e vão apresentar o verdadeiro evangelho, né, para essas pessoas. Isso é precioso demais, né? Isso é muito precioso, sabe? Porque a gente só vai entender o que é verdadeiro mesmo porque vai ter o falso. E eu acredito muito num pastoreio saudável, onde os pastores reais, os pastores de verdade vão se levantar para apontar o caminho correto, sabe? E a palavra mesmo nos fala que vai chegar um momento em que os falsos profetas vão se levantar, os falsos mestres vão se levantar trazendo mensagens que vão ser palatáveis, líquidas demais, mas aqueles que são verdadeiros, aqueles que permanecem, aqueles que continuam caminhando com Cristo, vão ter ainda mais evidência, precisam estar mais alicerçados para que quando a mensagem falsa chegar, quando o lobo, né, o lobo chegar e não o pastor verdadeiro chegar, a gente consiga distanciar ele das ovelhas, a gente saiba da verdade. Então, eu acredito muito que Deus também está levantando pastores reais e de verdade que caminham com a mensagem, com o evangelho, sabe, entranhado em si, que vai fazer com que as pessoas tenham uma visão nova do chamado pastoral e da vocação pastoral, sabe? Compartilhei até um texto ontem, acho que é Salmos 78, versículo 79, que diz que Davi pastoreou com integridade de coração e habilidade nas mãos, né? Então são pessoas preparadas, mais íntegras, né? Inteiras no que fazem. Uau, real. Incrível isso. E Jorge, pastoreando, né, a juventude, o que você vê, entende, sonha, né, para Valença, né, como um todo? Isso foi até uma das perguntas, né, que foram colocadas ali pra gente, fazer a você. O que você sonha para Valença, liderando a juventude hoje? Nossa, assim, eu tenho muitos sonhos para a cidade, assim. Eu creio que nós que estamos aqui nessa cidade temos visto muitas coisas perdendo o controle. Onde a gente vê que a cidade sempre foi conhecida como uma cidade tranquila, uma cidade onde uma cidade de aposentados, né? Uma cidade de muito recurso por muito tempo, onde a gente tinha empresas, a gente tinha algumas coisas que eram extraídas daqui, levadas, o Vale do Café, e tem muitas propriedades muito boas onde as pessoas gostam, mas por algum tempo os próprios valencianos, nós que estamos aqui, crescemos aqui, desvalorizamos o quanto nós temos riquezas aqui, coisas boas aqui. E aí a gente parte para a própria juventude da nossa cidade. Eu sonho muito em ver jovens, adolescentes vivendo uma vida integral ao Senhor, sabe? Sendo alcançados. O meu sonho mesmo é começar a ver famílias como... uma expressão que a gente usa muito lá, famílias como a casa de Obed-Edom, onde sediam a presença, recebem a arca e são marcadas por essa presença, sabe? É algo que nós temos, assim, Deus, eu e a minha casa, assim, temos sido marcados nesse tempo, sobre essa mensagem. Onde
Deus vai começar a levantar famílias como a casa de Obed-Edom, sediando a presença e marcando esses bairros, esses lugares onde a nossa cidade está sendo realmente marcada, assim, né? Desvalorizada, onde a criminalidade está aumentando, onde a prostituição está aumentando, onde a falta de mão de obra está aumentando também, onde a gente não vê pessoas querendo ficar aqui por falta de oportunidades. Mas eu creio que quando a igreja se levantar nessa cidade, quando a igreja se levantar e se posicionar nesse lugar, a gente vai começar a ver esse avivamento chegar. E não só uma palavra, avivamento. Sim. Mas esse avivamento vem com mudança, transformação de ambientes. E quando você fala igreja, não é sobre a metodista, não é sobre a Ídia, a Batista, a Fonte. É sobre a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo, né? Exato. Onde a gente vai começar a caminhar junto nessa visão e o que a cidade precisa. O que a cidade... E eu vejo que Deus está realmente nos levantando para esse lugar para restaurar a visão da própria cidade. Sim, sim. Sabe, olha, existe... Pode vir coisa boa de Nazaré? Cara, pode vir coisa boa de Valença? Cara, pode vir. É a igreja parar de olhar para a cidade e falar assim, o que essa cidade tem para nos oferecer? E nós começarmos a falar assim, cara, nós vamos dar o que nós temos para oferecer para essa cidade. E a visão, né, da população para a cidade, ela influencia muito, né? Um tempo atrás eu até trouxe uma palavra, Provérbios vai falar sobre... A boca do justo, né, abençoa, faz com que a cidade prospere, mas pela boca do ímpio ela é destruída. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos sobre a cidade, determina sobre o futuro dela, né? Sobre, cara, a cidade é boa, a cidade é ruim, mas o que nós que somos justos estamos fazendo para melhorar o ambiente que nós estamos vivendo, né? Entra dentro disso, né? Uma fé de Deus pode mudar a minha cidade, mas uma ação de eu vou ser usado por Deus para mudar esse lugar. Essa fé precisa vir a partir também nos levar a essa ação. Então, se a igreja não sair e começar a trazer e levantar altares de adoração ao Senhor, posicionados, sabe? A gente nunca vai ver essa perspectiva dos cidadãos de Valença sendo mudados, da juventude da cidade de Valença falando, não, se eu começar a levantar o meu empreendimento aqui dentro, eu sei que vai prosperar, porque a nossa cidade é uma cidade próspera. A nossa cidade é um lugar onde eu planto, vai frutificar, sabe? Então, eu não vou sair daqui para poder ir para o Rio, para poder fazer minha vida, mas se eu continuar aqui e construir minha família aqui nesse lugar, minha cidade tem a capacidade de prosperar e eu dar uma vida boa para minha família. Sabe? Ao mesmo tempo, de ver realmente igrejas crescendo, missionários sendo enviados, sim, mas a partir desse lugar, a partir de igrejas locais saudáveis, a partir de um rebanho saudável, a partir, sabe, do povo unido nesse sentido. Isso é poderoso, cara. Então, meu sonho é realmente ver uma cidade sendo restaurada naquilo que ela é boa. Amém. Amém. Tá quase virando culto isso aqui, né? Rapaz, já tá quase... Assim que... aqui, ó. Dá uma rachada de glória. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Mas olha... Daqui a pouco tá a galera rodando ainda. Mas isso é muito precioso, sabe? Porque... como eu falei sobre essa passagem onde a gente está sendo marcado muito lá em casa sobre Obed-Edom, Davi decidiu pegar a Arca da Aliança e trazer de volta para Jerusalém. E aí naquele meio do caminho eles decidem fazer do jeito que eles querem, né? Aí eles pegam uma carroça e tal, e aí começam a carregar aquilo. De repente os bois tropeçam,
a carroça cai, Uzá toca e é fulminado. E aí Davi fica tipo, agora o que eu faço? Eu quero a presença, mas vamos colocar em algum lugar aí. O texto não fala sobre isso, mas a presença fica ali naquele lugar, na casa de Obed-edom, por 3 meses, e o texto só fala que aquela família foi abençoada por estar recebendo a presença, por centralizar a presença da forma certa. Davi carregou a presença de forma errada, porque existia um método, existia uma forma que Deus queria com que eles carregassem a presença nos ombros, carregar a presença nos ombros, sacrificar, mas eu entendo que por aquela cidade ser aquela casa ser abençoada, porque eles souberam muito bem receber a presença de Deus. Quando nós entendermos que a presença de Deus precisa estar centralizada nesse lugar, cara, a cidade vai ser abençoada. Sabe? E aí eu entendo que não vai ser só eu que vou ser abençoado, mas todos nós seremos abençoados. A partir do momento que nós entendermos que a gente vai levantar um trono de adoração ao Senhor no meio, centralizado na cidade, vai ser quando a gente vai ver as realidades sendo mudadas, sabe? Esse rio que flui do trono de Deus, alcançando as vielas, os morros, alcançando as casas, os vulneráveis, sabe? Eu quero mesmo ver os órfãos sendo alcançados. Eu quero ver que as crianças não vão ser mais atacadas da forma que elas estão sendo atacadas por gênero, por uma visão sendo deturpada, a visão de Deus sendo deturpada, sabe? A gente vê, infelizmente, muitas crianças e adolescentes sendo sexualizados muito cedo. Mas só vai acontecer isso quando a presença de Deus, quando o povo de Deus realmente se levantar para esse tempo. Glória a Deus por isso. Até mesmo nisso, eu vejo que o mundo se apossou dessas mensagens. A mensagem do órfão, a mensagem daqueles que são abusados, do racismo, sim, da mulher que é empoderada. O mundo se apossou dessa mensagem onde Cristo, ele é sobre tudo. Mas se a igreja precisa trazer a visão, a cosmovisão cristã trazer luz sobre isso, sabe? Então eu creio muito que a presença precisa ser estabelecida, onde nós iremos ter essa responsabilidade como sacerdotes de levantar incenso todo dia. Amém. Todo dia, dia e noite, todo dia a gente vai levantar incenso até que essa cidade seja tomada pela presença de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Perfeito, Jorge. Queremos que você fale um pouco sobre os livros, né, que você trouxe aí para indicar para o pessoal, se quiser mostrar. Olha, foi difícil, hein? Não que eu já tenha lido muitos livros, mas foi difícil. O que eu vou indicar? Apresenta eles aí pra gente. Olha, eu vou começar indicando esse livro aqui que eu li ano passado. Aqui, ó. Cultura de Honra. Esse livro me encontrou muito ano passado, onde ele fala sobre a cultura de honra e sobre o quanto nós precisamos servir um ao outro a partir daquilo que cada um carrega. Eu honro aquilo que você carrega em Deus. Então, se você é um evangelista, um mestre, eu honro isso. Se você está servindo na igreja, seja por trás das câmeras ou na frente delas, eu te honro a partir disso, a partir da unção que você carrega, sabe? A unção que você carrega fala muito sobre você, então eu preciso honrar o seu serviço, eu preciso honrar o que está nas suas mãos. Então, esse livro, ele traz muito de... A gente vai viver uma atmosfera sobrenatural quando nós entendermos que eu preciso honrar um ao outro.
Eu preciso servir um ao outro a partir da visão de Cristo, a partir da palavra, onde realmente eu vou lavar os seus pés, porque eu acredito no que você... Né, eu honro você, então eu lavo seus pés, eu te honro a partir disso. Então isso me encontrou muito durante o ano passado, e eu fiquei assim, remoendo isso, essa mensagem, e o quanto isso é importante, e às vezes a gente esqueceu um pouco dessa mensagem, dessa honra. Honrar não é só eu te chamar aqui, te dar um presente, vamos honrar o pastor Wendel, que foi aniversário dele há pouco tempo, então vamos trazer um presente para ele, glória a Deus, vamos orar. Mas quando ninguém tá vendo, eu também vou te honrar. Eu chegar da mesma forma que vocês me honraram aqui, quando eu cheguei, tinha um café, tinha algo, eu entendi que, cara, você carrega algo de Deus, e eu preciso, eu quero isso também para mim, sabe? Então, esse é um dos livros. Tem esse livro aqui do Jonas Madureira, que é O Custo do Discipulado, que é um livraço, assim. É um livro pequeno, você vai ler ele muito rápido mesmo, mas é um livro muito, muito, muito bom, onde foi o início, assim, que Deus começou a falar comigo sobre que eu precisava mergulhar nessa temática de discipulado. Onde eu precisava começar a não só, vamos tomar um café, a gente tomar um café, rir e acabar. Mas é vida na vida. Eu preciso entender que existe um custo para seguir a Jesus. Como a palavra mesmo diz, olha, aquele que não aborreceu seu pai, sua mãe, seu irmão, ele não é digno de ser meu discípulo. E nesse aborrecer, tipo, cara, você vai precisar renunciar a algumas coisas. Você vai precisar abandonar algumas coisas. Você vai precisar carregar a cruz para você me seguir. Mas vai valer a pena. Me imitar a Cristo é precioso, é incrível. Então ele vai trazer essa perspectiva de existe um custo que você precisa calcular antes de seguir, mas vale a pena isso. E ele também vai trazer essa perspectiva de ser um imitador de Cristo, para outros olharem para você e também te seguirem, né? E não que você vai fazer um discípulo de você mesmo, mas você vai fazer um discípulo de Cristo. É isso. Sabe? Então esse livro vem num momento muito oportuno na minha vida, e tem esse livro aqui pra mim me marcou demais. Isso daí é violência. Esse daqui, esse livro é muito, 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 muito bom, porque quando eu comecei a me envolver ainda mais no ministério de adoração, de louvor, lá na minha igreja, no período da pandemia, eu percebi que essa era uma mensagem junto com o discipulado, que ele fala sobre a gente ser cativado por aquilo que a gente vê. Em tudo que a gente faz, a gente primeiro é levado pela beleza de algo e depois a gente começa a fazer ou consumir. Então é como a gente ir numa padaria, olhar aquele pão de creme assim bonito e a gente fala, vou levar. E aí quando a gente vai comer, a gente tem aquela decepção assim de tipo, não era tudo isso que eu queria. Era mais bonito. Era mais bonito do que realmente gostoso. Mas ele fala sobre o discipulado começar por esse lugar de contemplar ao Senhor. A partir de olhar para o Senhor, eu vou virar uma imitação de Cristo. Então, o seguir a Cristo precisa começar por esse lugar de contemplação. Esse olhar para Cristo. Porque Salmos 34 vai falar: os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e neles não vai se encontrar vexame. Não vai se encontrar vergonha, porque eles estão olhando para a direção correta, eles estão vendo beleza em Cristo, e eles são cativados por essa beleza. E a partir dessa contemplação a gente vai ficar fascinado pelo Senhor. Sabe? Amém.
Isso. Amém. Então, acho que são essas 3 indicações. Olha, eu ainda trouxe um outro livro que ficou dentro do cargo. Eu falei, não, aí é muito, né? Pediram 2, eu já trouxe 3. Daqui a pouco eu ia chegar aqui com uma bolsa Posta lá no cheia. Stories. Lá. Exato. Mas, assim, são 3 indicações assim, muito boas para você começar a ler, aqueles que não têm essa aptidão, essa facilidade com a leitura, mas vale a pena, acho que, investir na sua vida espiritual através desses livros aí. Meu amigo, ótima conversa que nós tivemos aqui. Queremos te agradecer por esse tempo de culto. Nós acreditamos muito que a mesa é um ambiente de culto também, né? Onde a gente fala do Senhor, aprende sobre Ele e vive essa unidade. E a gente ora para que essa unidade realmente seja estabelecida na nossa cidade, né? Esse ambiente aqui, ele é preparado e planejado para isso, para que haja um ambiente de unidade na nossa cidade, que ele seja uma ponta. A gente acredita que não vai ser aqui que vai existir a unidade, mas que aqui seja um canal para essa unidade. Nós queremos te agradecer, né, pela mensagem que você carrega, a mensagem que você derramou sobre a gente aqui, sobre aqueles que vão estar nos assistindo, aqueles que estão nos assistindo, você que assistiu esse episódio, que você possa se inscrever no nosso canal, possa compartilhar com outras pessoas, fazer esse episódio chegar a mais vidas, principalmente da nossa cidade, para que as pessoas entendam que a nossa cidade tem algo muito precioso e valoroso. Nós queremos te agradecer. Muito obrigado, tá, Jorge? Eu agradeço vocês pelo convite. Casa. Agradeço muito esse convite. Eu acredito muito naquilo que vocês estão trazendo como mensagem para nossa cidade, no meio da liderança da nossa cidade. Eu fico muito feliz de estar participando disso e contem comigo. Amém. Contem comigo para que a gente caminhe junto, em unidade mesmo, e a gente vê essa cidade sendo transformada. A gente ajuda aí eles, valorizem isso que está sendo gerado aqui, que está sendo plantado aqui. Eu sei que é muito bom Douglas Gonçalves, Jesuscope, entre outros, mas a gente precisa valorizar os de casa também, aquilo que está sendo gerado dentro da nossa cidade. É isso. Muito obrigado. Bom demais. Eu